Olá, colaboradores. Aqui é Edivan Mendes, engenheiro de segurança do trabalho da SPDM, e venho lhes trazer o treinamento de segurança e saúde no trabalho conforme a NR32, treinamento aplicável a todos os colaboradores das edificações hospitalares e de assistência da SPDM, sejam servidores da SPDM ou terceirizados. Começando logo a falar da parte de proteção respiratória, certo? E diferenciando o que vem a ser uma transmissão por gotícula e uma transmissão aérea, que é a transmissão por aerossóis, né? Toda pessoa, quando tosse ou espirra, ela projeta gotículas e aerossóis, certo? As gotículas, elas são maiores que 5 micrômetros, né? 5 micrômetros, 1 micrômetro é uma unidade de medida, certo? Ele vem lá do metro, né? A milionésima parte de 1 metro, né? Você pega 1 metro, divide 1000 vezes, você tem 1 milímetro. Você pega esse milímetro, divide 1000 vezes, você tem 1 micrômetro, né? Então, é uma unidade de medida para pequenas partículas, certo? As gotículas, ela tem mais de 5 micrômetros, né? Elas são visíveis a olho nu e são projetadas geralmente até 1 metro de distância do paciente, certo? E elas se alojam nas superfícies e no solo. Os aerossóis, por serem menores, né, eles não são visíveis a olho nu, certo? E eles são projetados a mais de 1 metro e permanecem pairando no ambiente, certo? Por ele ser pequeno, leve, ele fica ali pairando no ambiente e o risco do profissional de saúde aspirar, né, esse contaminante que possa estar no meio desse aerossol é bem maior do que quando é uma patologia que está relacionada apenas à gotícula, né, que ela tende apenas a ficar nas superfícies e no chão. Vamos falar agora da proteção respiratória para gotículas e para aerossóis, certo? Para gotículas, a máscara cirúrgica atende tranquilamente, certo? Ela vai proteger contra aquelas gotículas maiores do que 5 micrômetros, certo? Precisa ser utilizada corretamente, com clipe nasal no septo nasal, os tirantes por trás da orelha para promover o máximo de cobertura e vedação das vias aéreas do colaborador, certo? A PFF2 em 95, ela já é um EPR, não é? Equipamento de proteção respiratória, certo? Possui certificado de aprovação dado pelo Ministério do Trabalho, possui quádrupla camada, certo? Toda a peça facial aqui, ela é o filtro, certo? Que possui quádrupla camada e tratamento eletrostático, certo? É uma trama muito, né, muito fina, muito fechada de fibras, mais o tratamento eletrostático, que vão promover a retenção dos aerossóis, né, aqui no equipamento, certo? Obviamente ela precisa também ser utilizada da forma correta, clipe nasal no septo nasal, bem promovida a vedação, tirante superior por cima da orelha, tirante inferior por baixo da orelha, para promover a correta vedação no rosto do profissional. Aos profissionais que precisam usar esse EPR, esse EPI, a gente não recomenda barba, porque a barba vai criar espaços entre a pele do colaborador e o respirador, por onde vão entrar os aerossóis, certo? Então, para quem utiliza no cotidiano, precisa utilizar no cotidiano esse tipo de proteção, não é recomendada a barba, certo? E qual a diferença entre PFF2 e N95, certo? A única diferença é a questão da norma, de onde vem a norma que o fabricante utilizou para construir, para fabricar esse EPR, né? No caso da N95, a norma é americana. No caso da PFF2, a norma é europeia, certo? Ambas têm a quádrupla camada, tratamento eletrostático, são feitos testes em laboratórios credenciados pelo Ministério do Trabalho para ver se realmente ela retém essas partículas e aerossóis menores que 5 micrômetros. O que não se pode utilizar no Brasil é a KN95, porque ela não tem esse crivo que eu acabei de falar, de ser avaliada e atestada por um laboratório credenciado pelo Inmetro. Ela não possui o certificado de aprovação, certo? Ela é fabricada na China,
com as regras de lá e a gente não tem como saber se elas atendem às regras brasileiras de retenção, de tratamento eletrostático e de realmente de que ela protege, retendo ali a quantidade dos aerossóis do ambiente, certo? Então, N95, PFF2, ok, ambas possuem certificado de aprovação dado pelo Inmetro. A KN95, por ser fabricada na China e não passar por o crivo do Ministério do Trabalho, não possui certificado de aprovação, portanto, não pode ser utilizado como EPR em ambiente hospitalar. Bem, pessoal, espero ter tirado a dúvida, né, de qual o EPR correto, né, tanto a N95 quanto a PFF2, conforme foi falado, ela apresentam a proteção necessária contra os aerossóis, certo? Usar de forma correta, com a correta vedação no septo nasal, utilizando o clipe nasal, tirante superior por cima do ouvido, tirante inferior por baixo do ouvido, para que o respirador fique totalmente vedado no rosto do profissional, certo? Vamos relembrar aqui rapidamente, né, os 4 tipos de precaução hospitalar, certo? Precaução padrão, que é aquele contato mais simples com o paciente, contato ambulatorial, enfim, aquele contato mais elementar com o paciente, certo? As precauções de contato, as precauções de gotícula e as precauções de aerossol. O intuito aqui não é detalhar essas precauções, é chamar atenção para a necessidade do uso de óculos de proteção, certo? O que as precauções da Anvisa falam? Todas elas, certo? Falam em relação ao uso do óculos de proteção, certo? Que ele é necessário em qualquer tipo de precaução, certo? Desde que o paciente ou procedimento gere projeção de gotículas, certo? Seja um paciente sem patologia ali pré-existente, um atendimento simples, um contato direto, mas se o paciente está secretivo e tem o risco de gerar, né, a projeção de gotículas, a Anvisa recomenda o uso do óculos de proteção, certo, pessoal? Aqui só enfatizando, porque o não uso do óculos de proteção é a segunda maior causa de acidentes no segmento hospitalar, no Brasil e no mundo, certo? Perde apenas para os perfurocortantes. Então, o uso do óculos de proteção aí evita bastante a questão do acidente, se o colaborador for ficar exposto a essas gotículas do paciente. Falando sobre os EPIs básicos, né, do ambiente hospitalar, a N95 PFF2, que conforme comentamos, o óculos de proteção, certo? Esses dois precisam ir para a ficha individual de controle de cada colaborador. Cada colaborador tem no SESMIT possui a sua ficha de controle de EPI. Então, para só pegar um N95, para só pegar um óculos, precisa ser feito o registro e assinatura nessa ficha de controle individual. Existem também os outros materiais descartáveis que também são materiais de proteção, né, como é a máscara cirúrgica, conforme a gente comentou, para gotícula e proteção das vias aéreas do colaborador, luvas de procedimento, gorros, propés, aventais, no caso desse aqui impermeável, para proteção contra aerossóis, mas tem outros tipos de aventais mais simples também para proteção de contato. A ideia aqui é só a gente reforçar a necessidade da paramentação do profissional, obviamente de acordo com cada procedimento ou paciente a ser atendido, certo? Para a sua segurança e para a segurança do paciente também. Bem, pessoal, e falando das regras básicas da NR32, quanto a não uso de adornos, uso de calçado fechado, vestimenta adequada, cabelo preso, uso do crachá, além de isso tudo já ser requisito legal na NR32 para hospitais e ambientes de prestação em assistência e saúde, certo? Além da NR32 já trazer todas essas regras básicas, né? E ela existe desde 2005, já tem aí 20 anos, a SPDM criou uma norma interna para reforçar e embasar essas regras, né? Que é a norma EST-NOR 01, que ela trata dos adornos e vestimentas, certo? Ela pode ser consultada por todo e qualquer colaborador. Se vocês não tiverem, pode solicitar a Segurança do Trabalho que a gente pode enviar uma cópia e ela vai endossar todas essas regras básicas de ambiente hospitalar.
Continuando com as regras básicas de segurança, né, a questão da necessidade do uso do calçado fechado, certo? Além de estar na NR32, de estar em norma interna da SPDM, está em regulamentação da Anvisa também, certo? Mas a necessidade do calçado fechado é porque o calçado ele precisa proteger os dedos do colaborador, o dorso, as laterais e o calcanhar, certo? O calçado fechado ele precisa promover a proteção de todas essas áreas do pé, certo? Pode ser uma agulha que cai, uma seringa, pode ser uma tesoura, pode ser um objeto mais pesado, pode ser você passando em um ambiente mais fechado, estreito, pode resvalar seu pé em alguma aresta de mesa, de cadeira ou de algum móvel. E isso, se você não tiver com o sapato fechado, muito facilmente, se o seu dedo estiver exposto, você pode vir a machucar seu dedo ou até fraturar o dedo, né? Então, o calçado fechado, além de existir nas normas, nas regras, é para a proteção do pé do colaborador contra essas várias situações que eu comentei. Alimentação em locais adequados no hospital, certo? Quais são esses locais? As copas que existem nos setores e o próprio restaurante, certo? Se você faz alimentação nesses locais, seja aquele lanchinho rápido da manhã, da tarde, enfim, ali do intervalo, você precisa fazer nesses locais porque você vai estar contribuindo para o controle de pragas e vetores do hospital, certo? Imagina você, se você tiver o hábito de comer no seu posto de trabalho e esse hábito vai atrair indivíduos, insetos, baratas que podem vir de locais altamente contaminados, como o esgoto, para o seu posto de trabalho atraído por esse resto de alimento, certo? Então você vai estar trazendo esses vetores que oferecem risco para você e principalmente para os pacientes, né? Não existe produto químico, droga que faça o controle efetivo de pragas e vetores no hospital, se associado a esse uso de produtos químicos, né? Também for associada a questão da alimentação nos locais adequados. Uma coisa complementa a outra, certo? Se for apenas o produto químico, a droga ali, sem essa cultura e esse hábito dos profissionais, não se tem um controle de praga efetivo, certo? Então, faça o lanchinho na copa ou no restaurante para você estar contribuindo com esse controle de pragas e vetores no hospital. Trazendo alguns alertas, né, do celular, né, e riscos com a segurança. Primeiramente, a questão do risco biológico. Sim, né, o celular está na nossa mão o tempo todo. A gente pega em diversas superfícies, em diversos materiais potencialmente contaminados e depois pega no celular, certo? A gente higieniza a mão antes de se alimentar, entre um paciente e outro, enfim. Mas será que a gente higieniza o celular? Certo? A gente aqui recomenda a consultar o manual do fabricante, né, do seu aparelho e entender como é que é feita a higienização correta desse aparelho para mitigar esse risco biológico, certo? Problemas posturais com a inclinação que é feita para, né, permitir a visualização da tela. Quanto maior esse ângulo aqui, a inclinação, maior a tensão e o esforço que a tua coluna cervical vai ter que fazer para sustentar a tua cabeça. E isso pode chegar até, dependendo da pessoa, a 20 ou 30 quilos de esforço na região cervical, né? Obviamente isso com o tempo traz cansaço, fadiga, dores ou até outros problemas mais sérios na região cervical, certo? Problemas de relação familiares, né? Tirar a atenção ali no momento precioso de família ou das crianças que estão abandonando os brinquedos convencionais para ficar nessas telas, né? Um risco, um alerta, né? Eu tenho filhos e sei o quanto é difícil e o quanto a gente tem que ficar de olho e monitorar essa questão, né, de uso de telas por nossas crianças. No trânsito é indiscutível o risco que gera, né, você distraído respondendo uma mensagem com o carro em movimento, né, você, dependendo da velocidade, em um segundo você anda 10, 20, 30 metros, quando vai ver já atropelou alguém, bateu, caiu no buraco, enfim. Ele tira totalmente a atenção
do trânsito e de todas as variáveis de atenção que você tem que ter no trânsito. Ele tira isso, então o risco é enorme, certo? Então fica esses alertas quanto à utilização do celular, uma utilização saudável. Ele obviamente é extremamente necessário para o trabalho, para o lazer, para o estudo, enfim. Mas são dicas para que a gente faça um uso mais consciente, sem estar exposto a essas questões de risco. Como já foi dito, né, a questão da proibição do uso de adorno nas unidades hospitalares e de atenção à saúde da SPDM. Venho aqui só exemplificar que não são permitidos, né, todos os adornos, como anéis, alianças, pulseiras, relógios, brincos, colares, cordão de crachá e piercings, né? Todo material similar não pode ser utilizado pelos profissionais de saúde, administrativos e de apoio das unidades onde se tenha paciente, certo? Então, como já foi falado, é item da NR32, está também na norma interna da SPDM, além de regulamentação da Anvisa, ok? Falando sobre prevenção de acidentes, e inicialmente com a definição dos dois tipos de acidente de trabalho, que um é o acidente típico, que é aquele acidente ocorrido no horário de trabalho, a serviço da empresa, né, que pode causar alguma lesão que vá comprometer a integridade física ou a saúde do colaborador de forma temporária ou permanente, né? Essa ocorrência é considerada acidente típico, que é acidente de trabalho, certo? Existe também um acidente de trajeto ou percurso, certo? Que é aquele acidente que possa vir a ocorrer naquele trajeto cotidiano que o colaborador leva para vir para o trabalho e voltar do trabalho, seja ele a sua casa, seja ele o outro emprego, seja ele uma faculdade, por exemplo. Precisa ser naquele trajeto e horário cotidiano, certo? Durante a análise e investigação de acidentes, o SESMIT avalia se esse acidente realmente ocorreu, né, dentro desse trajeto cotidiano do colaborador. Inclusive, o INSS exige até que seja feito um BO, como foi fora das dependências da empresa, a gente precisa de testemunha com assinatura, ou se não tiver testemunha, que assine lá o registro do acidente, que é o RIO. Precisa-se ter um BO, que é a exigência do próprio INSS para validar esse acidente de trajeto. E se realmente tiver nesse perfil, ele é considerado acidente de trabalho, assim como o típico, certo? Além do acidente que a gente acabou de comentar, que é o típico ou de trajeto, podem ocorrer situações que vão ser consideradas como um incidente, certo? Exemplo, foi aquela situação que o colaborador, vamos supor, levou uma pequena queda, mas não se machucou, não teve arranhões, não está sentindo dores, inclusive no dia seguinte, certo? Ela é considerada um incidente. Ela vai ser investigada, porque a gente precisa entender as causas para que esse incidente seja corrigido antes que ele se transforme em um acidente, certo? Mas ele não vai ter o mesmo trâmite do acidente. Por exemplo, ele não vai ter CAT porque não teve atendimento médico e não teve atestado, que é um item obrigatório para se registrar a CAT, um atestado médico, certo? Então, só para exemplificar que além do acidente típico, acidente de trajeto, podem ocorrer situações que vão ser configuradas como incidente, que sim precisam ser comunicadas para a sua chefia, para o SESMIT, para que a gente entenda as causas e atue nas causas. Mas a questão de registro e emissão de CAT, por exemplo, não é feita em decorrência de não ter tido o atendimento médico e o atestado médico. Bem, pessoal, falando de análise e investigação de acidentes do trabalho, né, esse processo de análise, investigação, registro de acidente de trabalho, ele começa por esse formulário chamado RIO Gestor, certo? Que caso ocorra algum acidente de trabalho com um colaborador seu, da sua equipe, você gestor, seja líder de plantão, seja gestor imediato desse acidentado, precisa preencher esse formulário com dados, são rápidos, né? São a identificação do colaborador, uma breve descrição do que ocorreu, se teve testemunha,
e assinatura e data do gestor, né? Essa é uma forma que o gestor comunica ao SESMIT essa ocorrência de acidente. O SESMIT, recebendo esse formulário, vai startar esse processo de análise e investigação. Aí tem vários documentos envolvidos, né? O RIO SESMIT, que aí já é onde a gente vai registrar a análise e investigação, certo, desse acidente. A gente vai investigar a fundo como ele ocorreu, quando ocorreu, por quê, fazer brainstorming das possíveis causas, fazer Ishikawa das causas relacionadas ao efeito, fazer 5 porquês, enfim, a gente faz uso de ferramentas da qualidade para investigar e analisar esse acidente, sempre em busca das causas para traçar plano de ação para essas causas e evitar que esse acidente venha a ocorrer novamente, certo? Então é um processo bem demorado e cheio de etapas dentro desse processo de análise e investigação de acidentes, que ele começa com o gestor emitindo esse RIO gestor, porque o SESMIT corporativo determinou, né, que os SESMITs de cada unidade só podem iniciar esse processo se ele tiver esse comunicado formal da chefia imediata ou do líder do setor ali do plantão onde ocorreu o acidente, né, a comunicação dessa pessoa para o SESMIT. Uma vez recebido o RIO gestor, né, o SESMIT vai iniciar o processo de registro, análise e investigação e, obviamente, um dos documentos a serem gerados pelo SESMIT é a CAT, o Comunicado de Acidente de Trabalho, que hoje ele é feito através da Social, a gente cadastra no sistema da empresa, que é o RM TOTS, todas as informações daquele acidente. Essas informações é enviada para a Social e depois é que gera o formulário de CAT, né, do colaborador, que hoje ele não precisa mais ser impresso, porque durante o envio do E-Social, essas informações já são assinadas pelo representante da empresa via sistema, via certificado digital, certo? E a partir do momento que o E-Social dá o OK que recebeu essas informações da CAT, o colaborador pode baixar a CAT dele no app Meu INSS, né? Então a empresa não precisa mais dar aquela questão das várias vias de CAT para o colaborador e outras áreas, né? O colaborador já consegue ver a CAT direto no app dele no Meu INSS. E existem também vários outros formulários que eu não coloquei aqui, mas o processo de acidente ele pode ter até 14 etapas, né? Desde coleta de sangue do paciente fonte, do acidentado, se for um acidente com material biológico, emissão de SINAM, RIO gestor, RIO SESMIT, vários registros em sistema, enfim, são várias etapas que vão culminar para que esse processo seja concluído, certo? Eu trouxe aqui as principais, mas é um processo realmente bem amplo e complexo para garantir, né, direitos ao trabalhador, prevenir acidentes futuros e também resguardar a empresa no tocante a essa questão da gestão dos acidentes. Excesso de confiança é um comportamento extremamente perigoso, certo? Que deve ser combatido. Profissional bom é aquele profissional que, mesmo muito experiente, continua fazendo uso, né, dos EPIs, das regras e procedimentos seguros para ele e para o paciente, certo? Então, o excesso de confiança faz com que a pessoa reencape agulhas, não use EPI, faça procedimentos contra o programado, certo? Se expondo em risco e pondo o paciente em risco também. Então, é um fator que a gente precisa combater e conscientizar, porque ele com certeza gera acidentes e muitas vezes acidentes graves. E para concluir, né, a gente deixa aqui algumas dicas e mensagens para reflexão de como a gente desenvolver uma cultura de segurança no ambiente de trabalho, né? Todo e qualquer colaborador pode relatar, avaliar, né, aborde, previna, aprenda com os quase acidentes e incidentes, certo? Notifique os eventos do seu setor, seja ele um acidente de trabalho, seja ele uma ocorrência com o paciente, seja ele uma condição insegura do ambiente, certo? Não deixe que os atos inseguros façam parte do seu dia a dia no ambiente de trabalho, certo? Não caia na questão do, eu fiz uma vez, deu certo, vou continuar fazendo porque já tenho experiência e eu sei como fazer, né? Mas um dia
esse ato inseguro vai se transformar em um acidente grave com você, certo? Todos devem seguir as mesmas regras de segurança quando estiverem em local de trabalho, independente da hierarquia, do cargo, da função. Importante que isso seja uma adesão de todos os profissionais, obviamente. Fique sempre atualizado com relação aos procedimentos e medidas de segurança propostas pela empresa, certo? Porque toda medida de segurança ela tem uma regulamentação por trás, ela tem uma razão de existir, que é a prevenção, seja da sua segurança, seja da segurança do paciente. Ok? Obrigado pela participação. Depois você pode estar procurando a segurança do trabalho para validar e assinar seu certificado referente a esse treinamento. Muito obrigado.